Existe um dado que mostra que pessoas que estão na curva da meia-idade, ou seja, entre 40 e 50 anos, têm uma tendência a ficar mais tristes. Mas por que será que isso acontece? Esse é o assunto de hoje do quadro Ciência da Felicidade. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Elaine. Bom, o que causa essa, vamos colocar, tristeza em algumas pessoas que estão entre os 40 e 50 anos? Alguns dados apontam que as pessoas elas têm uma tendência a observar perspectiva de futuro como processos de felicidade. Entender que a felicidade aos seus 20 ou 30 anos de idade é uma busca. E esse entendimento dessa busca traz para as pessoas um processo de que se sente realizado, mesmo não tendo chegando lá. Quanto mais você vai se aproximando dos 40 ou dos 50 anos, você vai vendo que algumas buscas não foram realmente conquistadas, que algumas conquistas não chegaram ao ponto que você desejava. E algumas pessoas não conseguem trabalhar a vivência do hoje. E essa busca apenas pelo amanhã, por ter aprendido a buscar apenas o amanhã, começa a ficar um pouco mais complicada. Porque aí o amanhã começa a não parecer mais tão longo. O amanhã começa a parecer menor. A partir dessa curva, dessa meia-idade, isso começa a acontecer. E aí foi percebido também que essa curva ela volta a aumentar quando a pessoa está numa idade mais madura. Chegando aos seus 70 anos, seus 80 anos, que é quando a pessoa percebe que as pequenas vivências e a vivência do dia a dia traz felicidade para ela. A gente diz que essa curva ela é um processo de conhecimento que traz para a pessoa esse amadurecimento. Porém, é interessante que a gente saiba que existe isso para que a gente possa amadurecer o nosso cérebro previamente e aprender a ser feliz com as coisas no seu dia a dia. Existe aquela preocupação, principalmente do jovem, né, ali entre seus 18, 20 anos, o que é que eu vim fazer nessa vida, né? Qual que é a minha missão, qual que é a minha proposta? Isso se reflete nessa fase também? Ou seja, eu cumpri a minha proposta ou eu deixei a vida me levar? Exatamente. Quando a gente olha para o senso de missão, esse senso de missão muito arraigado quando está no jovem, ele também gera uma perspectiva. Porém, nem sempre essa perspectiva ela é atingida. E o que a gente precisa entender é que você não vai conseguir atingir todas as suas expectativas, você não vai colocar todas as suas habilidades em máximo grau de atividade, você não será o Superman. E aí, quando chega essa meia-idade, a pessoa olha para isso e fala assim, eu não consegui atingir algumas coisas. Ok, fique feliz com as que você atingiu. Eu estava conversando um pouquinho antes de entrar no programa, falando sobre as palestras. Esse ano, coloquei para mim uma meta de chegar a 500 palestras. Né? E nessa última semana, eu cheguei na palestra de número 452. Eu não cheguei a 500 palestras, mas eu posso ou ficar feliz com o que eu conquistei, com o aumento das palestras que houve de um ano para o outro, ou eu posso focar nesse número, que é uma não conquista. E ficar deprimido. É uma escolha. Me sentir chateado por isso. Né? Quando a gente fala que felicidade é uma percepção, é consciente, felicidade é consciente. A emoção, a alegria, ela é inconsciente, ela já nasce com a gente. Mas a felicidade é uma interpretação daquilo que você vive. Então, quando a gente fala da felicidade consciente, essa felicidade está em você saber escolher e falar, não, isso aqui está bom para mim, isso aqui chegou a um nível muito bom, eu estou feliz com o que eu produzi. E é isso que acontece na idade mais madura. Quando a gente fala dos 60, dos 70 anos, as pessoas começam a perceber que produziram muito e que essa produção foi muito importante. Na meia-idade, ali nos 40 e 50 anos, algumas pessoas se perdem achando que não produziram aquele sonho gigantesco que eles tinham e acabam deixando de lado aquilo que já produziram. A gente pode dizer que isso tem a ver com a comparação com o outro e não com a comparação com si próprio? Exatamente. Eu ouvi uma frase de um presidente de uma grande montadora que ele disse o seguinte, não há milionário no mundo que eu não consiga tornar miserável de um ano para o outro. E ele dizia sobre a possibilidade dele criar um carro novo. Porque o carro do ano só será o carro do ano até virar o ano. Quando o ano virar, a montadora vai montar um outro carro do ano. Ele estava falando sobre um carro que tinha apenas 8 unidades no mundo e esse carro custava cerca de 12 milhões de dólares. E ele falou, não, o milionário ele pode até ter isso, mas ele acabou de comprar um desse, eu lanço outro. E ele se sente miserável por não poder ter aquilo. E essa comparação com a realização máxima financeira, ela pode ser uma comparação extremamente degradante para a felicidade.
a gente pode colocar isso num nível mais natural da nossa sociedade. Quando tem uma sociedade que você vive e todas as pessoas estudam e você não estudou, você se sente fora daquilo. E aí você perde o senso de pertencimento. É muito duro dizer isso, mas as pessoas se ligam mais ao senso de pertencimento do que ao seu senso de essência. Elas se ligam mais a parecer com o outro ou a estar junto de um grupo do que literalmente se conhecer. Então, isso torna a pessoa, muitas vezes, infeliz. Porque ela compara, fulano está na piscina. Esse final de semana, todo mundo postou foto na piscina porque estava calor e eu não tinha uma piscina para ir. Ou ele consegue ficar triste com aquilo, mas ele não sabe observar aquilo que ele fez no final de semana. Ele não sabe observar se ele esteve com pessoas que ele gosta, não sabe observar se o papo foi bom. E eu brinquei esses dias dizendo, às vezes a pessoa estava na piscina, mas rolou um bafafá tremendo, as pessoas brigaram por lá, saiu todo mundo triste da piscina. E às vezes você estava em casa, com as pessoas que você mais ama, num dia extremamente tranquilo e feliz, e você não soube valorizar isso. Essa comparação é o que prejudica muitas vezes. Exatamente, porque essa comparação é consciente. Se nós estamos falando de um sentimento, esse sentimento, ele presume uma consciência. Todo sentimento presume uma consciência. A tristeza, ela é uma emoção, mas da tristeza para eu sentir uma agonia, vem a minha interpretação sobre essa tristeza. É o tempo que eu olho para aquilo que eu estou vivendo e eu dou foco nisso. Tem um pedacinho pequenininho do cérebro chamado tálamo, que é onde ele foca a nossa atenção. E nós temos a habilidade de focar. É como se plantássemos sementes. Durante o dia todo, se eu plantar sementes boas, felizes, que têm um lado positivo, o que vai germinar na minha vida provavelmente serão essas sementes. E o meu cérebro estará sempre ligado a essas sementes que eu plantei. Se eu plantar sementes negativas, é natural que nasçam frutos negativos, ideias negativas. E a pessoa não consiga mais se desvencilhar disso. Eu costumo dizer que você planta uma semente, a única coisa que tem diferente de uma semente do mundo é que ela cresce e você não pode podar. Então, você precisa plantar outras para cobrir essa árvore com uma árvore melhor. Então, o pensamento seu, a sua interpretação dos fatos é vital para que você consiga, durante qualquer idade, mas principalmente na meia-idade, observar o que você tem de bom na sua vida. Nesse princípio dessa curva, você não está fazendo o processo de significação. E, normalmente, é onde as pessoas têm o maior fluxo de trabalho. E, nesse fluxo muito alto de trabalho nessa idade, acabam deixando de lado aquilo que são as atividades essenciais para a felicidade. A gente pode falar que, muitas vezes, as pessoas esquecem de viver o momento e, às vezes, de se lembrar que no momento seguinte, ou no dia seguinte, ou daqui a um mês, aquilo não vai ser mais daquele jeito. Porque eu percebo que, muitas vezes, as pessoas se apegam a uma tristeza e é como se colocassem ela dentro de um saco e sai arrastando, sai com ela nas costas pendurada e parece que tem dificuldade de se soltar dela. É como se aquilo fosse, nossa, eu lutei tanto na minha vida e olha o que está acontecendo comigo agora. É bem isso. Para que a gente quebre essa ideia, é importante que a gente entenda qual o conceito da neurociência para prazer e dor. Tanto prazer quanto dor tem uma tendência a durar cerca de 12 segundos no nosso cérebro. Digamos, você conquistou o prêmio máximo da categoria que você pratica algum esporte. Aqueles 12 primeiros segundos de conquista são o topo de prazer que você vai receber uma quantidade gigantesca de dopamina. Você ficou em terceiro lugar. Aquela dor também, o topo daquela dor vai durar em torno de 12 segundos. Depois disso, o que acontece é a sua elaboração sobre o momento. Algumas pessoas conseguem se sentir, ao ficar em segundo lugar, ficar muito felizes por terem conquistado aquela colocação. Outras conseguem, em segundo lugar, se sentir como se não tivessem nem participado da final dessa competição. Fazendo um paralelo com a nossa vida, é assim. Quando conquistamos algo muito importante, nós temos 12 segundos de prazer máximo e depois nós podemos saber aproveitar aquilo. Nós podemos gozar de muito mais prazer quando nós aproveitamos aquilo por muito tempo. Eu brinco, compre um carro, mas aproveite dele o tempo que for preciso. Não queira sempre comprar o outro, né? E o outro lado é a dor. Se a dor acontece em seu ponto máximo e passa depois de 12 segundos, a sua elaboração sobre ela é o que vai gerar essa mochila, esse peso que você pode estar carregando.
se você em todos os momentos renovar essa dor, recolocar ela no seu dia a dia, falar novamente dela de maneira a concretá-la na sua mente, ela não sairá mais daí. Pode entrar até numa depressão. Pode entrar até numa depressão. Então é preciso entender a dor, sim. A dor é importantíssima, né, para o ser humano, ela faz parte do nosso sistema de proteção da vida. Mas entender a dor e saber assimilar que, olha, eu aprendi com ela, agora eu preciso passar para outro estágio. Lucas, tem um escritor, o Eckhart Tolle, que fala muito sobre o poder do agora. Que quando você se faz presente, é meio estranho dizer isso, mas quando você está realmente no agora, você deixa o passado, não fica pensando, rememorando o que deu certo, o que deu errado, e também não fica ansioso em relação ao futuro, porque você vive o agora, olha para o agora e consegue ter paz no agora, resolvendo cada coisa que aparece nesse momento. A gente pode dizer que isso é uma coisa que talvez ajude essas pessoas que entrem aí nessa tristeza nos 40, 50? Com certeza. O processo de viver o agora é um processo onde você deixa de estar vivendo um processo automático e passando a conscientizar a cada momento. Nós temos uma série de sentidos. Se a gente for pensar, a quantidade de neurônios que existem dentro do cérebro é gigantesca e eles são responsáveis por muitos sentidos. Algumas pessoas, elas agem de maneira como se não houvesse o tato, como se não houvesse um aprofundamento de sua visão. Elas não utilizam de todos os benefícios que os sentidos te dão. Então, ao enxergar, elas não valorizam o enxergar. Eu já estou enxergando já há 40 anos, isso é uma coisa completamente comum para mim. Então, ver alguma coisa nova não me faz mais feliz. O meu olho não está mais apto a se sentir feliz com novidades. Né? Sentir um aroma diferente, experimentar um gosto diferente, uma textura diferente. Isso, depois de muito tempo assim, que você experimentou essas coisas, você pode deixar esses sentidos de lado. Por que eu estou falando de sentidos? Porque esses sentidos eles nos tornam aptos a sentir prazer. E quando eu deixo isso de lado, eu começo a fazer atividades repetitivas. E essas atividades repetitivas, elas são um conforto para o cérebro. Nosso cérebro adora trabalhar com algo que já está automatizado. Por exemplo, dirigir um carro. Dirigir um carro, quando você começa, é um processo muito mais consciente e você vai tornando ele um processo subconsciente, onde você faz isso de maneira automática. O prazer que você tem em viver coisas novas está ligado à conscientização disso, a buscar realmente isso e buscar no presente essa satisfação. Se você vive já em um modo que a gente chama de modo automático, você não está mais fazendo nada além daquilo que você estava fazendo naturalmente, você vai sentir uma tristeza grande porque você não está carregando o seu organismo com hormônios essenciais para a felicidade, como endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Se a gente pudesse pensar em cada uma delas, dopamina está ligada ao prazer, aos prazeres sensoriais. A endorfina está ligada a exercícios físicos, está ligado a esse processo de transformação realmente na velocidade dos batimentos cardíacos. Né? A ocitocina está ligada ao contato físico. Algumas pessoas deixam de ter carinho pela pessoa que está do lado, né? Deixam de ter amor pelas pessoas que estão ao lado. E aí sim, não produzem. Se não produzem, se não sintetizam esses hormônios, não se sentem felizes por causa disso. E serotonina, a partir do momento que você se sente importante. Se você está fazendo sempre a mesma coisa, o resultado é o mesmo e, obviamente, você não se sentirá importante. Então, é importantíssimo viver o hoje e saber que você, a qualquer momento da sua vida, você pode conscientizar cada coisa que você está vivendo para tornar isso um prazer, um momento de despertar de alegria. Até porque pode não ter o amanhã, né? Exatamente. Agora, é uma tendência do brasileiro, talvez isso comece a mudar, a partir dos 40, 50 anos, não tem muito mais valor no mercado de trabalho em algumas empresas, se perde o trabalho, tem dificuldade para ser recolocado, né? Existe todo um trabalho aí para se mudar isso, né? Misturar as idades, que é o que pode dar certo. Mas a gente sabe que, por exemplo, em países como o Canadá, a pessoa que envia um currículo, ela não coloca a idade. Aliás, não é nem permitido que se coloque a idade, né? As pessoas querem saber se as competências se encaixam naquilo que é procurado num profissional para aquela área. Você acha que essa é uma forma também de valorizar as pessoas e talvez, a partir daí, elas não se sintam, na verdade, velhas ou, não vai dar tempo de fazer o que eu tenho vontade? Exatamente. Nosso processo de recrutamento e seleção no Brasil é um julgamento.
é um julgamento, puramente um julgamento. É um julgamento que você julga primeiro que a pessoa tem habilidades pelo aquilo que está escrito no currículo. Então, você julga que a pessoa fez uma faculdade, digamos, de administração, ela tem competências administrativas. E quando você vai olhar para os soft skills, para as habilidades que realmente ela possui, você vai ver que talvez ela tenha feito aquilo que não faz sentido nem para ela. Quando a gente tem uma outra maneira de olhar isso, que é o que você disse, a pessoa não vai colocar nem a sua idade, ela vai colocar as suas habilidades ali, porque são as habilidades que são requeridas para uma tarefa. A gente não requer que a pessoa tenha o maior conhecimento do mundo sobre aquilo. Ele não está sendo chamado para escrever um livro, nem para ser o especialista daquela área. Ele está sendo chamado para desenvolver a tarefa. Então, quando a gente olha para as habilidades das pessoas, isso precisa ser desenvolvido. E a gente tem esse problema já no nosso ensino médio. A gente prepara pessoas para um mercado de trabalho onde elas vão demonstrar os seus pontos positivos através de um currículo. Sendo que, a partir do momento que você olhar para as habilidades daquela pessoa, habilidades mentais, onde ela já desenvolveu, você colocaria ela de uma maneira muito melhor no mercado. Pensando nas pessoas com 40 a 50 anos de idade, se até nessa fase eles não descobriram quais são as suas habilidades, é muito mais difícil, porque aí eles vão se colocar com currículos que provavelmente estejam desatualizados para o que o mercado deseja e vão se colocar à disposição de tarefas que são pequenas até para o nível de conhecimento que eles têm. Então, é importante mudar essa ideia, né? É uma ideia que vem mudando aos poucos, mas que realmente faz toda a diferença para um país, para que você tenha pessoas certas nos locais certos. Bom, a gente não tem como dar uma receita, nem como dizer faça isso ou faça aquilo, porque cada indivíduo é único, né? Mas a gente poderia dizer, para encerrar, que a forma de enxergar o seu viver hoje, ainda que esteja com problemas, todos temos, claro, mas ainda que sejam problemas considerados um pouquinho maiores, essa mudança de olhar, essa forma de enxergar a vida de um outro jeito, ou pelo menos com uma tentativa de ter esse olhar, pode ajudar a fazer com que essas pessoas não entrem nessas tristezas? Com certeza. Quando você se ativa para algo que você ama fazer, isso pode mudar completamente o seu dia a dia. Eu sempre conto em minhas palestras a história de uma mulher que aos seus 60 e poucos anos resolveu voltar a fazer bolo. E ela brincou falando assim, mas eu assisto novela às 9 horas. Eu falei, deixa de assistir novela, vai fazer seu bolo e você vai gostar disso. E ela criou uma empresa de bolos e hoje vive muito feliz e muito bem, né? Então, a gente saber olhar para a nossa essência é fundamental. É você realmente parar um tempo e pensar, o que eu amo fazer? O que eu realmente amo fazer? Eu preciso colocar um tempo. Não precisa necessariamente sair do teu trabalho, mas é preciso que você reserve um tempo para as atividades que você ama fazer. Fazer-se feliz. Fazer-se feliz. Eu gosto muito de dizer que os meus velhinhos de casa, meu pai e minha mãe, eles são motoqueiros. E de vez em quando eles falam assim, a gente vai sair. Mas pai, mãe, onde vocês vão? A gente não sabe. Eu falei, então tá tudo bem. É isso, é você saber aproveitar aquilo que faz parte da sua essência, aquilo que você ama fazer. Legal, Lucas. Muito obrigada, viu, pela participação.